Lá. Só mais uma coisinha, antes da gente começar, gente, aperta no aviãozinho e envia para os amigos, para mais de 10 pessoas, para ajudar no funcionamento aqui no Instagram. Seria bom, ajudaria bastante gente como grupo. Sim, sim. Bom, acho que é isso, né? Bom, gente, a Luana me convidou para participar dessa live com ela, né? Primeiro me apresentando, eu sou a Marcela, sou produtora cultural e atriz. Eu trabalho com grupos de artes cênicas no interior e na capital, né? Em Franca, eu sou atriz do Grupo Quarentena, faço parte da gestão do Espaço Nulo, faço parte da produção do Quarentena, né? E do espaço também, do ponto de cultura que o Quarentena gere. Trabalho com alguns grupos de teatro e dança em Ribeirão Preto e também trabalho com alguns grupos de teatro e circo aqui em São Paulo, na capital. Mais recentemente, assim, o Circo Mínimo e a Companhia Armários. E aí a Lu me convidou para a gente fazer essa live, né? Acho que é importante falar que ela está sendo realizada pelos recursos municipais da Lei Aldir Blanc, né? Que é uma lei de auxílio à cultura, que ela foi concretizada, foi realizada, foi possível por uma movimentação coletiva que aconteceu, e ela vem no intuito de dar um auxílio para o setor cultural e artístico nesse momento de pandemia, nessa pandemia que já dura quase um ano, né? Então, essa live está sendo realizada com um recurso municipal, com um recurso de Franca que veio dessa verba federal. E aí, para a gente fazer essa live, a princípio a gente tinha pensado em alguns assuntos, né, Lu? Sim. Isso, assim, produção cultural no interior é muito ampla, então a gente tinha elencado alguns conteúdos, mas a gente achou que seria interessante também saber o que é que as pessoas em Franca têm interesse de conversar sobre produção ou saber um pouco mais sobre produção cultural, né? Então, aqui no Instagram do Nula, a gente abriu uma caixinha de perguntas por uma semana. Cada dia, enfim, tinha uma pergunta diferente, mas todas relacionadas um pouco ao que vocês gostariam de saber sobre produção cultural. Então, os conteúdos que a gente vai trazer e vai passar, assim, um pouco por cima, por aqui, né? Porque só tem uma hora de live, então é um tempo muito curto para abordar, né? Questões de produção cultural. Mas, enfim, o que a gente vai trazer aqui na live vem dessas respostas, que são perguntas, na verdade, Sim. que a gente recebeu nas caixinhas que foram abertas aqui no Instagram do Espaço Nulo, né, Lu? E como o assunto ele é muito amplo, a gente decidiu as caixinhas até para poder agregar melhor para o trabalho das pessoas, senão a gente ia trazer coisas que não ia ajudar em nada as pessoas que precisam entender como entrar nessa área ou como que vão fazer com que seus projetos, captação de projetos, entre outros assuntos que nós vamos elaborar aqui na live. Então, já aproveitando, tá me escutando bem? Porque aqui para mim tá um ruído. Tá cortando um pouco, mas tá dando pra ouvir, assim. Então, já aproveitando, eu sou a Luana Cardoso, eu sou atriz e produtora, faço parte, né, do Espaço Nulo, como na gestão também, do Teatro Quarentena. E falando, já aproveitando o gancho para falar sobre produção, a minha entrada na produção foi na prática. Eu comecei em 2014, quando, na época, o Coletivo Garrafa Verde, ele ganhou um edital, foi de artes integradas, então eu comecei ali. Depois disso veio Garrafada Cultural, Cinudo, que é algumas coisas que nós vamos falar para vocês também sobre essa questão tanto de captar recursos em editais, quanto também de se autoproduzir também, que é super importante, principalmente no interior, que às vezes a gente não tem tanto acesso aos recursos financeiros, recursos que estão aí na esfera do governo também. Sim. Então, a minha entrada na produção, ela também foi bem na prática, assim, né? Eu vim ter algum tipo de formação mais teórica ou acadêmica nesse setor, sei lá, uns 2, 3 anos depois que eu já estava trabalhando com produção. E aí, já puxando um gancho, né, de algumas coisas que a gente recebeu nas caixinhas,
teve uma pessoa que pediu dicas para quem está começando na área de produção cultural e uma outra pessoa que perguntou qual a característica principal que um produtor, uma produtora precisaria ter, né? Acho que como dica para quem está começando, assim, pensando na minha trajetória e na minha experiência, esteja perto de gente que já trabalha na área há mais tempo, assim. Para mim foi fundamental ter contato com gente que já trabalhava com produção, que já fazia produção há um tempo e que pôde me auxiliar, assim, uma parceria, né? Uma troca, assim, porque como a gente começou muito na prática, né? Tanto eu quanto a Lu, a gente foi aprendendo e fazendo. Então, poder ter alguém Sim. que já estava na área e que trocava, que podia me auxiliar, que eu pedia ajuda, né? Que eu também está disposta a ouvir e aprender com quem faz há mais tempo, foi muito fundamental para mim no começo, assim. Dessa pessoa ir abrindo caminhos que eu não conhecia para depois eu conseguir ir seguindo e também assim, seguindo e trocando com outras pessoas que estavam há mais tempo ali, sabe? Então, isso foi bem importante para mim, assim. Sim, eu acho também que tem uma questão também de não ter vergonha de perguntar, de pedir ajuda também, porque no começo é muito importante. Você não vai saber fazer tudo, não vai saber de tudo, mas a gente tem acesso a muita coisa hoje nessa era da tecnologia que a gente vive. E eu acho que é também importante a gente fazer network, contatos, entrar em grupos, para a gente poder ter mais acesso também à informação. Sim, E aí, da questão da característica principal que um produtor precisa ter, eu não gosto muito de pensar assim, essa característica ou essa aqui, para não ficar, tipo, delimitando, né? A gente limita as pessoas. Exatamente, assim, para não delimitar mesmo quem pode fazer e quem não, mas tem alguns pontos, assim, que tanto eu quanto a Lu, a gente acha importante um produtor, uma produtora cultural tá atento, né, ter uma percepção mais sensível, assim, em relação a isso, que acho que, primeiro de tudo, a questão de organização, né, Lu, de conseguir organizar e sistematizar, porque você vai lidar com documentos, você vai lidar com projetos, você vai lidar com arquivamento de coisas. Então, assim, nem que seja uma organização ao seu modo, mas você precisa conseguir organizar de alguma forma esses documentos que você vai trabalhar, enfim, né? Aqui, por exemplo, não sei se a Lu ia comentar disso, mas... Sim, eu ia comentar que, na realidade, o produtor, de modo geral, ele é uma pessoa que organiza, planeja e executa. Acho que são 3 palavras que definem o que é um produtor, né, que está nessa área da cultura, e não na área da cultura, a questão da pessoa que trabalha na área de produção. Voltou, acho que está travando um pouco, mas voltou. Está travando. Marcela travou para mim. Eu estou te ouvindo aqui. Tá rolando. Ai, não dá. Você estava comentando, Lu, que aí acho que cortou, não sei se cortou para todo mundo. Sim. Eu estava comentando, eu acho que 3 coisas são essenciais para não limitar. Eu acho que a pessoa tem que ter essa questão de organização, de planejar e executar as coisas. São 3 etapas importantes na produção. Sim. Aqui mesmo, né? Aqui, pensando no Nulo e no Quarentena, né? Sim. Nós somos em 12 pessoas. Sim. Então, dando um exemplo, né, de organização interna, assim, a gente tem uma planilha no Drive ou em alguma outra plataforma que a gente esteja usando para se organizar no momento, e tem todos os dados das 12 pessoas que trabalham com a gente, né, desse coletivo, porque você imagina cada vez que você vai escrever um edital ou ter que pegar a documentação para mandar para algum lugar, você tem que pedir para cada uma dessas 12 pessoas, né? Às vezes a comunicação demora, às vezes você precisa ali para aquele momento, porque você tem prazo, né, para enviar. Sim. Então, assim, a gente tem uma planilha com dados que vai desde o nome completo, o nome artístico da pessoa, data de RG, nascimento,
Exatamente, DRT, passaporte, endereço, assinatura digital, currículo também é outra questão, né? De sempre tentar manter atualizado, currículo resumido, currículo completo, porque aí a gente precisou disso, eu sei que eu acesso a essa planilha aqui ou a outra plataforma que ela tiver e estão lá todos os dados e os documentos que eu preciso das pessoas, né? Então, assim... Assinatura digital também é muito bom ter. Então, ter o seu modo de se organizar e de lidar com documentos, né? Tem o Trello também, que é uma plataforma que eu uso com alguns grupos e que é muito boa para organizar. O Rod está aqui falando do Airtable, acho, que é um outro que a gente também às vezes usa aqui no Quarentena e no Nulo. E aí, eu acho assim que cada grupo ele tem que entender a forma com que ele vai trabalhar e achar uma plataforma que ele se encaixe melhor. Porque eu gosto muito dessas plataformas, até porque elas ficam salvas na nuvem. Se o seu laptop estragar, você perder o seu HD ou qualquer coisa, de qualquer computador celular, você vai conseguir acessar todas essas informações. Então, eu gosto muito desse lugar da nuvem. Uhum. Então você ter salvo em mais de um lugar também, né? Isso ajuda, porque é isso, às vezes vai dar problema, vai queimar o HD, vai dar problema em alguma outra coisa que você tem esse arquivo salvo em outro lugar, né? Aqui no Quarentena e no Nulo é tudo muito coletivo, muito compartilhado, então a gente também tem uma questão da nuvem, do online, porque todo mundo consegue acessar, né? Então qualquer pessoa do grupo tem acesso aos nossos arquivos, porque é isso, a gente trabalha de um modo muito coletivo aqui, né? E aí, voltando para a questão das características, né? A gente também pensou um pouco na coisa da comunicação, né? Que você tem que saber se comunicar bem e principalmente mediar contato entre as pessoas, porque você vai ter que colocar equipe técnica do lugar que você está apresentando em contato com a sua equipe técnica, você vai ter que falar com pessoas muito diferentes, você vai ter que estar em contato com o gestor público, você vai ter que, não sei, falar com alguém da assessoria de imprensa para colocar essa pessoa em contato com alguém do elenco, com o diretor. Então, conseguir mediar bem os contatos, ter uma comunicação, né? Saber se comunicar bem também é algo... Mediar conflitos também. Sim, sim. Imprevistos sempre acontecem. Tem isso também, saber lidar com imprevistos, assim, e ter uma desenvoltura de conseguir resolver ali aquela coisa que apareceu, porque por mais que você planeje, os imprevistos eles vão acontecer, né? A gente sempre tenta ter um planejamento para ter uma execução boa e tranquila, mas os imprevistos acontecem, então saber lidar com eles, assim, saber como resolver. Isso é bem importante. Uhum. Mas, assim, são coisas e habilidades que a gente pode desenvolver também. Porque eu acho que ninguém nasce com uma habilidade, habilidades são adquiridas, e quando você quer realmente algo, você pode buscar aquele conhecimento. Então, assim, se você quer ser produtor cultural, quer trabalhar nessa área, você tem que identificar quais são suas dificuldades e trabalhar elas. Sim. E aprendendo, é isso, né? Você tá no caminho, enfim, tá nesse caminho, tá aberto a aprender e seguindo. Para mim, é muita coisa que você só vai saber, tipo, lidar e aprender como lidar na prática mesmo, fazendo, né? Lógico que ter um conhecimento ali teórico, ter uma outra noção da área ajuda muito, mas eu acho que só a prática dessa profissão mesmo para ir calejando, assim, e fazendo você ficar mais experiente mesmo, de conseguir prever algumas coisas que podem acontecer e já se precaver, de saber a melhor maneira de conduzir ali, né? E aí, outra pergunta também que veio, assim, eu estou meio que puxando as perguntas, se eu estiver muito rápido, vocês vão avisando, mas é mais uma preocupação com o tempo mesmo que a gente tem, né? E porque a gente também quer abrir para quem está aqui, se quiser fazer alguma pergunta, mandando no final, para a gente poder também conversar um pouco com quem está aqui, já que a gente não pode fazer isso presencialmente nesse momento. Que pena. E aí outra pergunta que veio, então, né, foi a questão de como viabilizar projetos culturais no interior, financeiramente falando. E
Travou pra mim também. Oi, Marcela. Estamos travadas. Marcela? Não sei se fui eu que travei ou se foi você que travou. Agora eu tô te vendo. Mas eu não tô te ouvindo. Agora sim. Tô te ouvindo e tô te vendo. Lu? Oi? Olha, eu não sei se foi o meu ou se foi o seu, estava aqui. Eu também não sei. Ai, gente, tecnologias, Ai, né? meu Deus do céu. Bom, voltamos. Eu estava esperando para dar continuidade, porque eu não estava entendendo se era o seu. Eu também quero oficina presencial, gente. Não gosto Eu de também. live, não quero live. E aí é isso, esse problema técnico de conexão que a gente não tem muito como ter controle sobre, né? Se a internet está Não. travando. Mas vamos lá, então voltando para a questão que eu acho que agora voltou, né? Para mim tá normal. Uhum. De viabilizar recursos financeiros. Porque essa é uma grande questão, na verdade, não tem uma solução. Aí a Lorena também está falando que ela quer presencial, saudade. Mas não tem uma resposta assim, para isso, né? Enfim, é uma questão que a Sim. gente tenta lidar com isso Sim. desde que o quarentena, enfim, surgiu, que o Nulo surgiu, que a gente tem que entender como viabilizar os projetos nossos, né? Pensando numa sustentabilidade, numa continuidade mesmo. Sim. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu gosto sempre de trazer um pouco uma questão das políticas públicas culturais, né? Que eu acho que é importante a gente conseguir dar uma brida, assim, uma ampliada nesse olhar, porque eu penso muito que as políticas públicas, né, elas acabam delimitando e balizando muito o jeito que a gente vai poder trabalhar, assim, né? E aí, quando a gente olha para as políticas culturais brasileiras, quando a gente olha para a história das políticas públicas em cultura no país, tem um cenário de ausência do Estado, né? E aí uma ausência que às vezes não é só uma omissão, é uma escolha por estar ausente, né? Uma escolha por sucatear, né? Cada vez mais esses setores tipo artístico, cultural, uma escolha por não ter políticas para eles, né? Tem também uma questão de insuficiência e às vezes inadequação da política que está sendo aplicada ali, né? E aí na insuficiência, assim, não sei, a gente pensar que, por exemplo, uma das poucas políticas públicas que chega no interior é o PROAC. Assim, então, eu acho que é importante conseguir ampliar esse olhar pensando para as políticas mesmo, para a gente conseguir entender um pouco melhor o cenário que a gente está, para tentar entender o que a gente pode fazer, com o que a gente está lidando, né? E aí, falando de São Paulo, né, do estado de São Paulo especificamente, também tem uma distribuição de verba desigual do orçamento da cultura, né? A maior parte do orçamento do estado para a cultura fica na capital, se não me engano, são 70%, e os outros 30% são distribuídos pelo interior do estado todo, né? Então, você tem uma distribuição de recursos muito desigual, e que acaba afetando, consequentemente, assim, o interior, né? E ai, tinha travado de novo. Acho que isso. Mas é isso, assim, né? Então, como viabilizar esses projetos? Eu acho que a gente tem que tentar olhar para essas esferas que a gente tem, né? Pensando em esfera municipal, o que a gente tem de edital, de possibilidade de fomento à produção em franca, né? Quais são as possibilidades que tem de edital,
Pensando no estado, a gente tem o PROAC, né, que foi esse que eu acabei de comentar, e que tem o PROAC Prêmio, que é onde você inscreve uma proposta, um projeto, e se é aprovado, você recebe verba direto do estado para realizar ele. Tinha também o PROAC CMS, mas que ele recentemente foi extinto por 3 anos pelo governador do estado, né? Mas que também era um formato de você enviar projetos, só que se ele fosse aprovado, você captava recursos para realizar ele com a iniciativa privada do estado, assim, né? Federalmente, você tem a Lei Rouanet, que também é por incentivo fiscal, né? Você manda projetos, se for aprovado, você tem que captar verba com o setor privado. E aí, então, por exemplo, possibilidades de viabilizar projetos, você tem editais, lei de incentivo fiscal, e a gente, no Nulo e no Quarentena, tenta diversificar formas, como, por exemplo, fazer caixinha de evento, né, Lu? Sim, eu acho importante a gente colocar isso, porque muitas das vezes, principalmente no interior, nós temos que nos autoproduzir e a gente tentamos, né, editais, mas como a Marcela já colocou, é uma porcentagem mínima que vem para o interior e não dá para depender só disso. Então, assim, no nosso grupo, né, no Espaço Nulo, a gente sempre está tentando criar eventos para poder arrecadar dinheiro para pagar um aluguel, porque a gente sabe que a realidade dos artistas é bem diferente do que mostra a mídia, né? Então, assim, a maioria, muitas das vezes, trabalha em loja, ou outro trabalho, para conseguir se manter, porque só com a arte, infelizmente, ainda no nosso país, estão para uma minoria. Então a gente tem que se virar como pode, porque as contas chegam todos os meses e a gente precisa ter essa responsabilidade de arcar com elas. Então, no nosso grupo, a gente sempre pagou aluguel, então a gente rateava isso entre todos os integrantes, e a forma de conseguir viabilizar esse dinheiro muitas das vezes, porque nem sempre tem editais e também não é todo edital que você vai se inscrever que você vai ganhar. Então, assim, nós fazíamos eventos. Agora, então, estamos, claro, impossibilitados por causa da pandemia, então não conseguimos fazer mais nada. Esperamos que passe tudo isso logo para a gente poder voltar a se encontrar presencialmente. E eu acho que também tem uma questão também de não ficar só dependendo de recursos públicos, para a gente também poder fomentar mais a cultura da nossa cidade, no interior também. Porque a gente vê que os grandes centros é o que gira mais em torno da economia é a cultura. A gente precisa trazer isso também para o interior também, porque muitas das vezes os artistas formam e vão embora. A gente tem que começar a olhar com mais carinho e mais cuidado também para o interior também. Quando a gente compara com capitais, Ai, travou aqui do interior. Travou? Agora voltou. Que para mim não tinha travada. Gente, tecnologias. Mas isso, o interior ele é mais defasado, né? Pensando nessa questão de financeiro mesmo, assim, de ter um mercado mais estruturado para esse setor quando a gente compara com capital ou grandes centros, assim, né? Tem essas questões que a Lu pontuou, de ser muito difícil você conseguir se manter só dentro dessa produção, então são artistas que fazem outras coisas, que autoproduzem, né? E aí eu acho que ter esse olhar atento, né, para as políticas, mas também diversificando formas, né, não ficar à espera Sim. de algo, lutar pelo que é nosso, por direito, mas também não ficar na espera, né, encontrar outra forma de diversificar as possibilidades, né, fazer caixinhas. Sim, e entender também que cada edital você vai ter que se adequar a ele. Então, cada edital pede algo diferente. Então, você tem que ver conforme artista, como grupo, em quais você se encaixa também. E travou de novo aqui pra mim. Não sei se fui eu de novo, mas travou. Travou aqui pra mim. Será que é a minha internet ou da Marcela? Que agora tá voltando. Marcela? Oi. Voltou? Aqui pra mim tá bem travado.
Para mim também. Ai, gente. Agora eu tô conseguindo te ouvir. Eu também. Agora eu tô te ouvindo e tô te vendo. Meio pixelado, assim, mas tô te vendo. Bom, gente, vamos tentando continuar, né? Se quem estiver assistindo também, se estiver travando ou não estiver dando para ouvir, vai avisando para a gente conseguir se orientar daqui e tentar resolver. E aí, pensando, então, né, nessa escrita de projetos para enviar para edital, para lei de incentivo ou para tentar captar recursos, puxando outras perguntas que vieram, perguntaram sobre como fazer uma boa planilha orçamentária e também como organizar as etapas de um processo criativo, né, dentro de uma estrutura de projeto. E aí, assim, pensando na questão em etapas, a gente geralmente dividindo, né, projetos, tá? Travou de novo aqui, voltou. A Lorena falou que está dando para ouvir, mas que a imagem está meio travada. Tá dando para ouvir, é o importante. Mas, então, a questão da estrutura do projeto, a gente geralmente divide em pré-produção, produção e pós-produção. E aí vai depender muito da proposta que você tiver, né? Da ideia que você quiser concretizar e criar ali, né? E aí, nesse pré-produção, na produção e na pós, é você elencar as atividades que você vai ter que desenvolver, considerando aí o projeto que você tem, a proposta que você tem, né? A gente... Sim, a pré-produção, né, é a parte de escrever, elaborar, entender qual é o seu público-alvo, do que se trata, fazer um orçamento. É mais isso, né, Má? Então, pensar nas datas. Vai depender um pouco da proposta que você tem, mas aí pensando que é um projeto de circulação de um espetáculo de artes cênicas. Vamos pegar esse exemplo para tentar deixar mais palpável, assim. Sim. Numa pré-produção é isso, você tem uma elaboração do projeto, mas tudo bem, o projeto foi aprovado. Aí o que você vai fazer, então, na pré-produção antes de começar a circular, né? Você tem uma equipe, então você vai ter que bater a agenda com essa equipe toda, né? Quando que vão ser os ensaios, de que período a que período vocês vão poder fazer as apresentações. Então é isso, é uma conversa com toda a equipe artística, técnica, para conseguir bater a agenda com todo mundo e organizar isso. Aí é uma proposta de circulação no espetáculo de artes cênicas. Aonde vocês vão circular? Sei lá, são 5 cidades. Vai ter que contatar essas 5 cidades também na pré-produção para conseguir ver onde vocês podem apresentar, quais datas que... Oi? Falou alguma coisa, Lu? Eu falei com as prefeituras, ver quais espaços, os teatros. Exatamente. Se essas datas vão coincidir, né? Fechar a agenda nesses lugares. Aí você vai ter que colocar a equipe técnica desses lugares em contato com o seu iluminador, a pessoa que opera o som para você, ou sei lá, seu músico, se tiver música ao vivo, né? Você vai pensar também na planilha de pagamentos, né? Em como você vai organizar os pagamentos, o arquivamento de nota e de comprovante de pagamento, né? Então, toda essa parte de organização também você já vai começando ali na pré-produção, né? Sim. Aí... Depois, na produção, ok, vamos para os ensaios, então, a gente vai com todo mundo, fechou data, começa a ensaiar. Vai ter que repor material desse espetáculo que já existe, a gente vai precisar repor alguma coisa, porque, sei lá, numa apresentação anterior estragou, vai ter que comprar coisa nova, quantos ensaios a gente vai fazer, qual que vai ser a logística da viagem, vai rolar um bate-volta, né? A cidade é perto, a gente vai, apresenta e volta. Vai ter que dormir, se tiver que dormir, então também tem uma logística de hospedagem, uma logística de alimentação, né? Como é que vai ser a alimentação dessa equipe, né? Enfim, você vai tentar fazer um circuito ali por cidades que são próximas, então se apresenta em uma, depois no dia seguinte já vai para outra e vai dormindo, né? Enfim, pensar essa logística da circulação mesmo, contratar a pessoa para dirigir a van, o ônibus, enfim, contratar serviço de transporte, né? Pensar, assim, você vai ir com uma van, cabe todo mundo e o cenário, você vai ter que ter um transporte para cenário e outro para equipe.
Não sei se a Lu tem mais alguma coisa que ela Sim, quer acrescentar. e sempre estar atento à questão que a gente, quando vê um edital, uma coisa está na esfera federal, municipal ou estadual, as pessoas tiram com dinheiro que é público. Então, mesmo que não fosse público, é sempre bom sempre pegar notas de tudo, porque no nosso grupo, mesmo quando a gente se autoproduz, nós pegamos notas, porque a gente trabalha com outras pessoas, a gente precisa comprovar para onde está o dinheiro que está sendo investido no espaço. E pensando também que no edital você tem um teto máximo ali que foi que você ganhou, então você não pode fugir disso. Então, não tem como dar o que você colocou ali, você tem que fazer. Então, e aí pensando no pós-produção, né, nessa última etapa geral, então, de divisão e organização de um projeto, é isso, você vai ter que fazer relatório, você vai ter que fazer prestação de conta, né? Tudo bem, às vezes você não tem que prestar conta para algum órgão público, mas é isso, você tem uma organização interna do seu CNPJ, enfim, do seu grupo, que você precisa fazer, precisa ter um controle, né? Então, aí você vai elaborar relatório, você vai organizar essas coisas. E conseguir tá travado aí, gente. Voltou? Voltou. Acho que voltou. Mas então, voltando para a planilha. Não, gente, ó, quando voltar presencial, a gente vai ter que fazer uma outra oficina com todo mundo. Nossa, sem travamentos, por favor. Mas então, da pergunta da planilha orçamentária que fizeram, né? Você tem que conseguir pegar a sua proposta, né? O que você tem nela de serviços, de custo material e colocar isso em custo mesmo, né? Colocar isso em como é que você dentro do teto do orçamento, né? Enfim, do edital que você está mandando. E aí, eu acho que é ter uma harmonia, assim, aí pensando num todo, né? Ter uma harmonia entre o que você está propondo, o seu orçamento, né? Quais são os gastos em relação a isso. Então, você conseguir transformar em valor tudo que está sendo proposto dentro do seu projeto, dentro da sua proposta. E o cronograma, né? Eu acho que é uma tríade que ela tem que estar em harmonia e alinhada, porque é isso. Você está propondo alguma coisa que vai custar isso aqui e que vai ser realizada dentro desse prazo, né? E aí isso tem que estar muito alinhado, né? Não tem como, sei lá, você propor que você vai fazer um projeto em 3 meses e aí o cronograma seu não está batendo com essa proposta, o seu orçamento também não está casando e aí as coisas não vão funcionar, sabe? Então, conseguir alinhar isso, né? Enfim, elencar as atividades, elencar as coisas de serviço, de material que você vai ter e conseguir colocar isso em valor. E geralmente você vai estar trabalhando com algum teto por conta do edital que você está mandando, né? Então, conseguir adequar isso, assim. E aí, tem mais alguma coisa em relação a isso, Lu? Então, eu acho que você colocou bem, Marcela. E lembrando, quando não tiver edital e for grupo se autoproduzindo, também ter esses controles também sobre quanto que você tem em caixa de verba. Se você não tem verba, como que você vai fazer para conseguir realizar o evento, bancar o evento e ainda fazer com que sobre um pouquinho de grana para você começar a criar um caixa, que é muito importante, eu acho, para os grupos terem o seu próprio caixa para poder trabalhar. Sim, com certeza. Então, até pensando nisso, né, numa viabilização financeira de projetos e de continuidade de trabalho, é realmente importante ter um caixa de grupo, assim. Já vi grupos que conseguiram se organizar de modo a ter um caixa que consegue pagar projeto novo, assim, sabe? Então, é importante, talvez, né, destinar, pensar aí no seu orçamento, onde você conseguiria tirar uma parte para ficar para o grupo, e se também é um desejo isso, né? Ter um caixa pensando na longevidade do grupo, né? Aqui no Quarentena e no Nulo, a gente tenta sempre trabalhar com isso, assim, né? Às vezes, tipo, é um valor pequeno que vai para o caixa, mas a gente tenta manter ele
para conseguir ter dinheiro para fazer coisas quando a gente não tem projeto, né? Ou, sei lá, conseguir pagar alguma coisa adiantada e depois ser ressarcido de alguma forma. Mas é também uma possibilidade para pensar sustentabilidade e continuidade, né? De trabalho, enfim, de ação do grupo, assim. Sim. E aí, não sei se você não tiver mais nada para colocar, Lu, acho que a gente pode abrir para quem está aqui acompanhando se tem alguma pergunta. Acho que tem perguntinhas aqui. Deixa eu clicar aqui. Tá. Enquanto a Lu vai vendo, eu vou só falar de uma questão de cursos, né, Lu, que a gente comentou também. Sim, é verdade. Não podemos esquecer, essa é a parte principal. E assim, para quem tem interesse na área, né, enfim, quem pensa em tentar seguir nisso, ou quer entender um pouco mais, quer estudar, enfim, para conhecer a área, tem curso técnico, tem curso de curta duração, tem curso anual, tem curso, inclusive, de graduação em produção cultural, tem pós em gestão cultural, que aí não é específico de produção, mas vai abarcar um pouco isso, assim. Sim. Enfim, eu conheço alguns, assim, né, mas são principalmente em Campinas e em São Paulo, só que agora com pandemia deve ter muita coisa virtual, então dá uma pesquisada, né? Eu sei que, por exemplo, essa graduação em produção cultural, se não me engano, é no Rio de Janeiro, em alguma federal, e aí tem uma produtora em Campinas que chama Assim Cultura, que sempre tem um plano de cursos anuais, que são muito bons. É isso. Em São Paulo, vira e mexe, tem curso de curta duração sobre produção cultural, né, que a gente consegue fazer. Agora tem muita coisa online. A Unicamp, a USP, tem pós-graduação em gestão cultural, assim. Tem também o Itaú Cultural, também oferece alguns cursos. Senac tem cursos livres, Belas Artes, FAP. Então, assim, dá uma procurada, que eu acho que nesses lugares, às vezes, tem coisas que atendam a necessidade, né, de cada um. Sim. Apareceu uma pergunta aqui para mim, não sei se foi você que selecionou, Lu. Eu coloquei aqui pra gente ver. Tá. Qual a sua maior dificuldade como produtora? Olha, eu acho que é justamente essa questão de pensar a sustentabilidade e a continuidade de trabalho dos grupos, assim. Porque é isso, né? A gente também está falando de um trabalho nosso que é de grupo, é de coletivo, né? Então tem uma tentativa de continuidade de trabalho, né? E aí eu acho que é isso, pensar essa sustentabilidade, pensar o movimento do grupo e do nosso projeto, do espaço, né, do ponto de cultura que a gente gera, e não por projeto e por ação isolada, mas entender como você consegue distribuir isso. Tá me ouvindo, Mar? Marcela travou pra mim. Marcela? Voltou? Tô bem pouco, Lu. Oi? Voltou? Oi. O que eu ia falar sobre... eu vou falar mais particular. No meu ponto de vista, acho que uma dificuldade que eu vejo é a questão de recursos financeiros. Porque mesmo quando eles são viabilizados, muitas das vezes sempre está pensando como que você vai utilizar tudo isso. É claro que às vezes o projeto que você gostaria de fazer, dentro daquela grana que você conseguiu arrecadar, você tem que pensar qual forma que você vai realizar ele. Vou dar um exemplo prático. Quando nós ganhamos um PROAC no quarentena, foi o luto, nós queríamos muito que chovesse em cena. Mas a gente não tinha verba suficiente para fazer chover em cena. Então a gente tem que adequar as nossas necessidades dentro desse teto também. Acho que uma dificuldade também é essa questão de captação de recursos também, porque
Às vezes o que você vislumbra, você não vai conseguir colocar daquela forma, então você vai ter que adequar tudo para caber dentro do orçamento que você tem. Essa é uma pergunta aqui. Marcela travou de novo. Bem. Voltou. Gente, nossa, eu não Pergunta aqui. Tá dando pra ver, Marcela? Pergunta? Não tá aparecendo aqui pra mim. Ó, a pergunta do Jeff. Existem muitos produtores em Franca? Se não, por que a dificuldade de ter esses profissionais? A dificuldade de ter produtor em Franca? Pergunta é se existem muitos produtores e se não existem muitos, qual que é a maior dificuldade para ter esses profissionais? Eu acho que você pode falar um pouco melhor disso do que eu, Lu, porque você está mais tempo aí, mas eu penso que é por uma questão de mercado mesmo, assim, né? De conseguir trabalhar com isso. E também tem uma coisa de formação, né? Que no interior é muito difícil você ter acesso a algum tipo de formação em relação a essa área, o que a gente acabou de comentar, né? Sim. Os cursos são muito concentrados nas capitais, em grandes centros, em cidades maiores, né? Então, é difícil você ter uma formação nessa área, é difícil você conseguir se manter trabalhando com isso no interior, né? Não tem um mercado mais estruturado, assim, não tem tantas políticas. Então, eu acho que vai um pouco por esse caminho, mas se você está aí há mais tempo que eu, pode falar melhor sobre isso. Assim. Eu acredito que seja isso também. Eu acredito que tem, sim, produtores. Eu acho que a maioria dos grupos, eles se produzem, mas tem essa questão, às vezes, que não tem... Franca não tem instituições que ofereçam cursos para que as pessoas possam se profissionalizar, vamos colocar nessa palavra. Então, assim, eu acho que a galera faz mesmo igual o nosso grupo, assim. Existe essa necessidade, então vamos fazer, porque não tem outras pessoas para fazer. E também não tem recursos financeiros para pagar alguém para fazer também, tem essa questão. Sim. Então, a gente acaba tendo que se autoproduzir, porque não tem recursos. E tem também, eu acho que agora que está começando mais as pessoas terem mais interesse nesse assunto, porque querendo ou não, o produtor, ele fica nos bastidores, ele não aparece ali, né? Então, tem essa questão também. Então, você fica mais nos bastidores, são muitas responsabilidades também que você assume. Então, muitas pessoas não querem mesmo ter essa responsabilidade. Mas acho que falta bastante incentivo também. Eu acho. Porque, até querendo ou não, de entendimento nós vivemos... enquanto... Ai, desculpa, pode falar. Não, também. É que, querendo ou não, nós temos uma sociedade capitalista. Essa é a realidade. Então, tudo precisa de algo que se chama dinheiro, que é essa moeda física. Então, para você comer, você pagar um aluguel, qualquer coisa que você precisa de dinheiro. Então, assim, tem opções que às vezes as pessoas também não têm tempo para estudar aquilo, para dedicar aquilo, ou ter mais alguma coisa, além de ser ator, diretor, pegar mais uma função de responsabilidade que é produzir, por essa questão, porque às vezes você não tem tempo, porque você precisa se dividir em vários papéis na sociedade. Então, também tem muito isso também. Sim, com certeza, Lu. Tem mais perguntas por aí? Porque não. Aqui para mim. Não, por enquanto não. Bom, se mais alguém quiser mandar alguma coisa, acho que esse é o momento, gente. Porque também já está quase dando o nosso teto. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para mandar, mande agora. A gente também se dispõe, né? Enfim, se quiser mandar inbox depois para o Instagram do Nulo, né? A gente se dispõe a conversar. Espero que esse encontro possa acontecer presencialmente ainda esse ano, né? Formato para mim.
Marcela, você está travando aqui. Oi? Voltou. Ah, travou de novo. Mas então é isso. Assim, posso, assim, me dispõe alguma dúvida, alguma questão para mandar, manda para o inbox do Espaço Nulo que a gente vai falando e que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Enfim, para fazer isso aqui acontecer com uma energia da presença física, não virtual. Tem tanto travamento aqui ao vivo, gente. Sem condições. Já peço desculpas, porque é algo que não está no nosso alcance, é inerente, porque é uma questão de internet. Então não tem como fazer nada a respeito disso. Infelizmente, assim, são coisas que acontecem e estão um pouco fora do nosso controle, né? A gente tenta, mas então pedir desculpas, né, para quem acompanhou a live desses travamentos e agradecer a quem está aqui até esse momento, o final da live. E é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E, de novo, se ficou alguma questão, manda pra gente que a gente vai falando por outras formas. E agradecer a Lu pelo convite. Imagina. Eu que agradeço, a Marcela. É uma pessoa super experiente na área. Ela não só trabalha com grupos de São Paulo, mas no interior também. Eu acho que a gente puder também contribuir para outras pessoas é interessante também. E isso só foi mais ou menos uma pincelada do que é, porque o assunto é mais profundo para a gente entrar em outros detalhes. Tal. Esperamos que a gente possa fazer isso presencialmente um dia, em breve, só passar essa pandemia. E eu também quero agradecer a Marcela, lembrando que essa é uma live que tem apoio da Lei Emergencial de da FEAC, da Prefeitura Municipal de Franca. Só tenho que agradecer a todas as pessoas que estão aqui também. Um domingo, véspera de carnaval. As pessoas estão aqui falando sobre cultura e isso é muito importante. A gente precisa mesmo levantar mais essas questões sobre a cultura, tudo que é inerente ao assunto. E, gente, eu acho que é isso. Um beijo, Marcela. Muito obrigada. Muito obrigada também por conceder aqui a sua rede social para a gente poder falar sobre isso, dialogar também. Um beijo a todos, se cuidem, passem álcool em gel, usem máscara, por favor, gente, para que a gente possa contribuir também para que essa pandemia acabe logo e a gente possa ter mais encontros presenciais. Quer colocar mais uma coisa, Marcela? Não, só agradecer novamente a você, ao Nulo, né, as pessoas que assistiram, e é isso, força para seguir, galera. Também quero agradecer a galera da mídia, do Espaço Nulo, ao Jeff, a técnica, todo mundo que está dando apoio, porque são muitas pessoas que trabalham por trás, como eu disse, na produção, muitas pessoas trabalham por trás e não têm o devido reconhecimento. Quero agradecer cada pessoa que faz parte do grupo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não vai ficar muito longa essa live. Gente, Tchau, Marcelo. Obrigada. Tchau, pessoal.